Pai Celestial. Obrigado, ó Deus, pela presença do Teu Espírito Santo, pela oportunidade de mais uma vez nós nos reunirmos na Sua casa para comer do maná, o maná que não desvanece, o maná que não estraga, o maná que não diminui, mas esse vivo e fresco maná que é a Tua Palavra. E oramos que o Senhor vivifique ela em nossos corações e que todos que vieram à igreja esta manhã saiam melhores do que chegaram, Pai. Para isso eu necessito da unção do Teu Espírito para me usar em favor da Tua igreja. E eu oro a Ti agora, Pai, que o Senhor me dê graça de tomar sobre o controle toda essa audiência, para transmitir a Tua Palavra, que todos em um só Espírito possa permanecer, e que o Senhor venha e perdoe as falhas de cada um de nós, para que nada impeça o Teu Espírito de estar aqui, atuar e agir, Pai. Conceda a Tua força e a Tua graça, pois pedimos a Ti e Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías, capítulo 14, versículo 12 ao 15. Isaías, capítulo 14, versículo 12 ao 15. Todos encontraram? Então vamos ler. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu que dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Precioso Deus, eterno Pai, toma a Tua palavra agora, Pai, e vivifica em nossos corações, e me ajuda, Senhor, poder expressar aquilo que está dentro do meu coração, de maneira que a igreja seja abençoada por Ti. Em nome de Jesus lhe pedimos. Amém. Podeis assentar, irmãos? As crianças já desceram, não? As crianças podem descer para a escolinha delas? O tema desta manhã o título é Orgulho. Foi o que Deus colocou em meu coração, nós falarmos sobre o que é o orgulho e o perigo que o orgulho causa na vida de um homem, de uma mulher, de um cristão. O orgulho é um ácido venenoso, maléfico, que destrói a vida de qualquer pessoa e que traz consequência naquelas pessoas que te cercam, seja a tua família ou seja a comunidade, a igreja em si.
Então, nós vamos transcorrer algumas coisas que eu anotei sobre o que é o orgulho, né? Enquanto isso, cada crente aqui presente vai meditando e analisando na sua vida se em algum lugar não há algum vestígio dessa maldição chamada orgulho. Havendo, é necessário que você realmente admita em seu coração, porque uma pessoa só alcança a vitória em um determinado ponto da vida quando ela admite que ela está errada. Se ela não admitir que ela está errada, ela não terá vitória jamais naquele ponto. Pelo contrário, ela vai afundar mais, assim como uma pessoa que está sobre a areia movediça, e ela, quanto mais se move, mais se afunda. Mas o primeiro passo da vitória na vida de qualquer pessoa é admitir, reconhecer o seu erro. Seja em qualquer esfera, não jogar a culpa do seu erro em A ou B, como muitas vezes é feito. Isso não passa de uma das manifestações do orgulho. A pessoa dizer, tudo bem, eu errei, mas fulano, ciclano, a razão de eu ter falhado é pessoa que não tem humildade para admitir o seu erro. E muitas vezes até diante de Deus as pessoas chegam dessa maneira, orgulhosa, orando como se fossem os tal. E não vão alcançar, pelo contrário, vão trazer mais condenação, mais juízo sobre elas. Então é necessário a pessoa, primeira coisa, admitir, não, eu estou errado. Estava falando com o pastor Febrônio, essa semana ele disse para mim, se há uma coisa que eu detesto e que, como dizer, quebra a minha confiança, quebra é uma pessoa errar e não admitir que está errado. Está errado e você tenta corrigir e ela justifica o seu erro. Ele disse, em outras palavras, isso para mim acabou. Mas quando a pessoa erra e você chega e ela está humilde, ela se expõe, não, eu preciso ajuda, eu realmente errei. Eu necessito da ajuda, pastor, o preço que eu tiver que pagar, eu pago, se tem que passar vergonha, se tem que voltar atrás, eu errei, pronto. Esta pessoa, ela é candidata de uma grande vitória na vida dela, entende? Então, no dicionário, a palavra orgulho, ela, entre tantas palavras que tem ali conceitos do orgulho, uma delas é conceito elevado que alguém faz de si mesmo, altivez. Amor próprio muito exagerado. Muito, olha a palavra, muito exagerado. Porque você tem que ter amor próprio, você tem que amar a si mesmo. Mas está dentro do limite. Mas quando esse amor próprio é muito exagerado, aí você passa a ser orgulhoso. Você passa a olhar como que o mundo não gira sem você. A igreja não vai para frente sem você. Você é você e mais ninguém. Isso é um perigo muito grande. E a pessoa orgulhosa, uma das características dela é querer sempre que as suas ideias, suas sugestões sejam feitas. Na verdade, nem sugestão não são. O orgulhoso não tem sugestão. O orgulhoso tem imposição. Uma vez eu lembro de um caso que estava alguém, um problema, não sei se foi numa máquina, algo assim, e todos ali empenhados com tudo que podia para resolver aquele problema, e vai, mexe, abre, e conserta aqui, conserta lá, e o problema não resolvia. De repente alguém ali simples
detectou onde estava o problema e disse: olha, achei, é isso aqui. O orgulhoso, sabe qual foi a resposta dele? Não sei como eu não vi isso. Não sei como eu não vi isso. Quer dizer, ele não admite que alguém veja algo mais do que ele. Puxa, ele ficou decepcionado. Como que eu não consegui ver? Então, o orgulho é terrível. A pessoa se destrói a si mesma. A pessoa acaba com amigos, com relacionamentos. E o problema é que, às vezes, no casamento, tem um marido orgulhoso. E aí aquilo a mulher vai tolerando, mas daqui a pouco vai criando um impasse. Tudo ele sabe, tudo é ali, tudo é do jeito dele, nada, nenhuma outra sugestão é válida, se não passar. Claro que o marido, ele é o chefe da casa, e ele é reverenciado pela esposa, como a Bíblia ensina. Mas ele não é o tudo, sabe tudo. Um casamento, ele é uma união de duas partes. E ali você tem sugestões que vêm de um lado e que vêm do outro. E às vezes há mulheres também orgulhosas. E a coisa fica caminhando de salto alto. O irmão Branda diz numa mensagem que às vezes tem pessoas que andam tão orgulhosos, tão empinados, que se chover eles morrem afogados. Porque estão com o nariz tão empinado que se chover vai entrar água, vai afogar. Quase caem para trás. E um tipo de pessoa assim, irmão, ele nunca vai ser nada na vida. Nem financeiramente, nem na questão do relacionamento entre amigos, entre pessoas, e nem espiritualmente. Então, eu não sei por que Deus colocou em meu coração falar isso aqui, mas de repente possa ajudar uma pessoa, já está bom. Ou duas, ou mais, mas em maiores esferas ou menores, às vezes há pessoas que são pressionadas por esse espírito do orgulho. E o orgulho, irmão, ele é uma característica, sabe de quem? Do diabo. Assim como a humildade é uma característica do Espírito Santo, pessoa que tem uma humildade não fabricada, mas aquela humildade que flui, ela está expressando a natureza de Cristo. Assim, uma pessoa orgulhosa, ela está expressando a natureza de Satanás. Então veja que a pessoa orgulhosa, irmão, ela procura derrubar os outros para se tornar sempre no topo. Tem que estar sempre na dianteira. Não aceita o segundo lugar, não aceita uma terceira colocação. Se não for ali, não serve nada. Enquanto humilde, ele chega, como a Bíblia diz, e ele senta no banco de trás. E de repente alguém vê: ô fulano, privilégio ter você aqui conosco, passa aqui à frente. E aí ele sai exaltado, porque humilde é exaltado. E às vezes orgulhoso, ele acha que o lugar dele realmente é ali onde tem que ser visto. E de repente ele está ali, quando vê alguém lhe pede o favor de dar licença porque está tomando o lugar de alguém. Coisa triste com isso, né? Então, o humilde, irmão, sempre ele será exaltado. A humildade em Cristo, não aquela humildade fabricada, que às vezes tem pessoa que diz que é humilde, mas é eu sou humilde, mas não é humilde. Às vezes é a pessoa mais orgulhosa que tem. Quando você cutuca, você vê que não tem nada de humildade ali. A pessoa simplesmente está se cobrindo de uma casca. Mas a verdadeira humildade, ela flui de dentro. E o irmão Brana diz que o caminho para cima é para baixo. O caminho para cima é para baixo. E Jesus disse que não devemos orar como os fariseus, né, nas esquinas, com as mãos levantadas, para ser visto pelos homens, porque em verdade esses já receberam o galardão deles ali. Mas aquele que entra no quarto, olha só, em segredo, e dobra o seu joelho ali, humildemente, a Bíblia diz que
ele orando em segredo, publicamente ele é recompensado. Publicamente. Então, se você olha na Bíblia, você vai ver muitos casos de pessoas orgulhosas que foram abatidos. O rei Uzias, né? Porque às vezes tem pessoa que não sabe conviver com a bênção. Deus tem que manter lá embaixo, porque se der alguma coisa, empina o nariz. E o rei Uzias estava muito próspero. Ele era um rei abençoado em todo sentido. Onde ele colocava a mão, as coisas iam. E ele, por causa disto, ele se permitiu ser tomado por um espírito de orgulho. E ele passou a mão no incensário e foi ao templo oferecer incenso ao Senhor. Ministério que só o sacerdote podia fazer. E quando ele chega e entra no templo com o incensário na mão, correm os sacerdotes para barrar ele. Não faça isso, majestade. E ele disse: quem é vocês? Em outras palavras, e bateu o pé e soltou o rompante para fora do orgulho, que eu sou o rei, eu sou o cara. E quando ele viu, a lepra bateu na testa dele e morreu leproso. Então esse é o fim dos orgulhosos. Você veja o rei Nabucodonosor. Deus abençoou ele se tornou, até hoje, faz parte de uma das 7 maravilhas do mundo, não é? O jardim suspenso de Nabucodonosor, porque ele fez os palácios e fez jardins suspenso. Olha, para aquela época, uma arquitetura desse tipo, era algo realmente. Há poucos dias, num país aí, não lembro agora, alguém fez um jardim suspenso, a justiça deu a ele, eu não sei se foi 48 horas ou algo, para desmanchar tudo, porque ia pôr em risco o prédio. Mas Nabucodonosor fez algo que dura até hoje. Está em ruínas, passou por guerras e tudo mais, mas ainda tem alguma coisa para ser visto ali. E quando ele saiu, diz a Bíblia, para passear pela sacada do seu palácio, e ele olhou a grandeza dos seus jardins suspensos e aquela coisa maravilhosa, ele disse: quem fez isso, a não ser pela força do meu braço? Olha o orgulho. E dali ele foi pastar por 7 anos. Ficou andando de 4 pés, suas unhas cresceram, seus pelos cresceu como pelo de um animal, e por 7 anos ele pastou, dormiu no orvalho. Mas passados 7 anos, o Espírito voltou nele. E quando ele caiu em si, ele se humilhou e adorou a Deus. E disse que só a Deus deveria dar honra e glória. Então, às vezes, orgulhoso Deus manda pastar. Deus manda realmente enfiar a cara no chão. Coisa que não deveria, coisa que não seria necessário, que Deus não gostaria que fosse assim. A pessoa às vezes quer ajudar alguém e quer depois administrar aquilo que deu para a pessoa, porque se sente na obrigação de manter conexão. Por isso que a Bíblia diz que naquele dia, irmãos, quando Jesus falar assim no juízo final para alguns que vai chegar no trono, e ele vai dizer assim: eu estive nu e você me vestiu. Eu estive com fome e você me deu de comer. Estava preso, você me visitou. E então essas pessoas irão dizer assim: quando, Senhor, que nós vimos o Senhor numa dessas condições e lhe ajudamos? Veja que essas pessoas fizeram as boas obras de uma maneira tão natural que nem pensavam que merecia alguma coisa. Nem pensavam, nem esperavam uma recompensa, porque fizeram aquilo naturalmente.
enquanto outros tocam trombeta para o mundo todo saber. E recebe a honra deles diante dos homens, honras passageiras, né? Então, irmão, orgulhoso, ele acaba sempre sendo destruído pelo seu próprio orgulho. Foi Amã, né? Não Amã, eu sempre confundo lá que Naamã e Mardoqueu, né? Naamã era tão orgulhoso, safado, era terrível, que ele queria que todos se prostrassem diante dele. E Mardoqueu, né, que era um judeu fiel a Deus, ele tinha no coração dele o seguinte: não é que ele não se prostrava por orgulho, eu não vou me dobrar diante de homem, quer dizer, eu sou mais do que ele, não preciso. Não, ele fazia aquilo porque ele tinha uma obrigação com Deus. Só o Senhor teu Deus adorará, só o Senhor teu Deus prestará culto. E então ele podia fazer tudo o que ele pudesse para ajudar o Mardoqueu, o Naamã, mas menos adorar ele. E quando Amã passou por ali e Mardoqueu se manteve de pé, o orgulho de Amã subiu de tal maneira a ira, e ele intentou matar. Não, olha, irmão, o orgulho era tão grande que ele não se contentava em matar só Mardoqueu. Não, é muito pouco. Eu vou matar todo o povo dele, vou acabar com tudo. Mas veja que Mardoqueu não se prostrou diante de Amã, mas pelo outro lado ele era um servo reverente, respeitoso e fiel, porque quando ele viu dois homens conversando sobre um ataque ao rei e iam matar o rei, ele prestou o apoio ao rei, anunciou e contou da conspiração que estavam fazendo contra o rei. Está vendo, irmão? A humildade, a pessoa sincera, ele era um homem sincero, mas o Amã era terrível. E Deus, né, para poder livrar Mardoqueu da morte, tirou o sono do rei. E o rei acordou e não conseguia dormir, e pegou o martelinho dele lá e bateu naquelas panelas lá, aquele negócio lá que faz som, né, parece uma frigideira que eles tinham assim. E já veio todo mundo correndo, os servos ali. O que foi, majestade? Leia algum livro para mim, aí eu não consigo dormir. E eles pegaram as crônicas e começou a ler, né? Fosse um diário, né, do palácio. De repente, lá esquecido do rei, já estava a história do Mardoqueu. Um homem chamado Mardoqueu, certa vez, livrou o rei da morte, avisando da conspiração e tal. Quando ele leu, ele disse: calma aí. O rei disse: foi feita alguma coisa para recompensar esse homem? Olha, majestade, que eu saiba nada. Chama Amã aqui. Que Amã era o homem braço direito do rei. Amã, o que o rei deveria fazer para honrar uma pessoa que ele ama? Aí o Amã disse assim: quem que o rei ama mais a não ser eu? Olha o orgulho, irmão. O orgulho se faz como o único, como diz o ditado, é a única bolacha do pacote. O único. Não tem ninguém mais para o rei honrar. Eu sou o cara, eu sou o melhor. E daí, para elevar mais o orgulho dele: majestade, você faz o seguinte: traz o seu cavalo, sua cavalgadura, suas vestes reais, põe sobre esse homem a quem o rei ama, e chama o homem de maior confiança que você tem, e manda andar pelas ruas da cidade e dizer assim: assim faz o rei com aquele que ele ama. Aí o rei disse: muito bem, faça isso com Mardoqueu. Irmãos, veja que o humilde ele é exaltado. Aí agora o Amã, que queria matar, queria acabar com Mardoqueu,
Pensa, aquilo dava ânsia de vômito nele pela rua, tontura, de tudo que é tipo, suava, mas ele tinha que ir ali andando, puxando o animal. Assim faz o rei, o homem a quem ele ama. Então, irmão, deixa Deus fazer as coisas, que você vai ver como Deus vai te honrar na família, Deus vai te honrar na igreja, Deus vai te honrar no teu trabalho. Agora, seja humilde, não seja orgulhoso, não seja pretensioso, mas seja como Mardoqueu, fiel ao rei, fiel a Deus, fiel lá no teu trabalho, ao patrão. Não queira subir entregando alguém, pressionando alguém, fazendo confusão. Não, faça o teu trabalho bem feitinho e você vai ver como Deus vai te exaltar. Deus vai te colocar no lugar de honra, porque essa é a natureza de Deus. Mas o orgulhoso, irmão, se destrói por si mesmo. E o Amã era tão diabólico que, para poder satisfazer o orgulho, ele tinha construído forcas para matar o Mardoqueu enforcado. E acabou servindo para ele aquela forca. Então, o orgulhoso se destrói, eu marquei aqui, ó, ele acaba se destruindo pelo seu próprio orgulho. Pelo seu próprio orgulho. O orgulhoso, ele torna-se uma pessoa antipática, de difícil convívio. E daí não tem aquele convívio como deveria ter, aí se enche de complexo. E aí começam os problemas. E a pessoa vai tornando-se uma fera. Ele convence-se que o mundo não gira sem ele. Tudo tem que ter ele ali. Não tem humildade para ouvir conselhos. Orgulhoso é assim, irmão. E tem uma coisa, quem não ouve conselho, bate a cara no muro. E o orgulhoso não quer saber, porque ele sabe tudo. Como é que eu vou perguntar para alguém? Entende? Aí, por não ouvir conselhos, ele se acaba tornando uma ilha deserta, uma coisa única. Porque tem uma coisa, irmãos, Deus nos fez, olha isso aqui, variedades. Deus não fez ninguém igual a alguém. Tudo é um diferente do outro. E somente se completa com a unidade de todos. Porque Deus coloca algo ali no irmão Hollister, algo ali no irmão Loreni, algo ali no outro irmão, na outra irmã. E aí, quando nós temos a humildade, aí a gente faz, vamos dizer assim, eu ajudo o irmão com a experiência que eu tenho, sou ajudado com a experiência que ele tem, e aí nós nos tornamos perfeitos. Porque todos, a união de todos vem à perfeição, porque Cristo, ele dividiu as suas qualidades em parte, com um, com o outro, com aquele outro. Mas o orgulhoso não consegue ter essa negociação, transferência de dados, receber e dar. Por quê? Porque ele acha, ele não tem o que ouvir, ele não tem o que aprender, ele que sabe tudo. Ele que sabe tudo. E aí ele acaba se tornando uma ilha isolada. E o isolamento, irmão, o isolamento sempre faz da pessoa agressiva. O isolamento torna a pessoa agressiva e perigosa. Por isso, Mombrana aconselhava sempre o companheirismo, as reuniões, os ministros se reunirem para trocar experiências. Mas deixa alguém se isolar, se torna perigoso. Perigoso para os outros e perigoso para si mesmo. Por quê? Porque ele passa a não receber dados mais. Porque cada um de nós é transmissor de dados, porque todos temos parte de Deus em nós. Aquele casal que tem humildade de ouvir um outro e ouve o que a esposa tem a dizer e soma, é um casal que prospera. Agora toma suas decisões sozinho, não ouve ninguém, e depois, quando vem o prejuízo, reparte as responsabilidades dos prejuízos com tudo. Todo mundo sofre. Ué, se quis fazer sozinho, então agora assuma o problema sozinho. Mas isso, palavras, irmãos, não muda. Precisa da interferência de Deus.
E se você, ao ouvir isso, você vê que em alguma coisa você age dessa maneira, pede: Deus, tem misericórdia de mim. Eu não quero essa natureza satânica em mim, porque orgulho é uma natureza do diabo. Eu quero a tua natureza, Senhor. Eu quero ser humilde, eu quero ouvir, eu quero receber, eu quero dar também. Não só receber, mas eu quero dar algo de bom para alguém. Agora, você não pode cair naquele outro extremo, que alguém diz que é humildade, e não é. Há um centro. Tem pessoas que caem no extremo, que se menospreza: eu não sou nada, eu não tenho nada para dar, entende? E o diabo massacra, e é verdade, você é um lixo, você não presta. Não, nós temos que valorizar. Agora, saber que nós somos grande, e bem grande ainda, mas com a grandeza de Deus dentro de nós. E o profeta diz: não há uma igreja santa, mas há um Espírito Santo na igreja. Não há um homem santo, o fulano é santo. Não, há um Espírito Santo nele. E o profeta diz que muitas vezes Deus derruba o homem com a cara no chão. Ele diz assim: derruba o homem deitado em uma cama, para que ele possa olhar para cima. Que às vezes não olha para cima, não olha para Deus, e aí Deus tem que derrubar. Então, o orgulho, irmão, é uma natureza do diabo. O orgulho, a pessoa orgulhosa, ela quer ser servida. Ela quer ser servida, quer sempre estar ali sendo honrado pelas pessoas. Eu tenho aqui algumas anotações, irmãos, sobre o diabo, sobre Lúcifer, porque dele veio o princípio do orgulho. E como eu disse, se a humildade e a bondade são manifestação de Deus, o orgulho é uma manifestação do diabo. E a pessoa está sendo influenciada por uma influência do diabo, se ela tem orgulho. E veja que em Ezequiel 28, irmãos, do verso 12 ao 13, nós vamos encontrar de onde foi que Lúcifer veio. Vou ler para vocês. Se você tem dificuldade de procurar, somente ouça para nós ganhar tempo. 28, versículo 12, do livro de Ezequiel. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônica, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores, dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Então, veja, como que ele era quando ele foi criado? Ele era essa criatura maravilhosa. Pensa, todas essas pedras que lemos eram o que adornava Lúcifer. Ele era alguém que vivia próximo de Deus. E morava onde? No jardim de Deus. Tinha privilégios que não acabava mais. Qual era a função dessa criatura? Que alguém diz: fulano fez algo porque também, coitado, miserável, não tinha nada. Irmão, isso não leva ninguém a ser mal por não ter as coisas. Pelo contrário, orgulhoso, mesmo não tendo nada, ele anda como se tivesse tudo. E quando tem, ele, aí sim, pisa em cima de todo mundo. No livro de Ezequiel 28, 14, diz assim: tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, estava no meio das pedras afogueadas, andavas. Ou melhor, li sem prestar atenção na pontuação aqui, né? Tu eras querubim ungido para proteger,
e te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Que privilégio tinha ele, né? Que privilégio tinha essa criatura. Agora você diz, o que é que levou a afastar esse querubim da presença de Deus? O que faltava para ele? Irmão, o orgulhoso nunca se sente satisfeito. Sempre está querendo mais. Lúcifer, irmão, ele não aconteceu de repente assim a queda dele. Assim como não acontece de repente a queda na vida de ninguém. Como se fosse perguntar para ele, né? Ô Lúcifer, o que aconteceu contigo? O que te afastou? Ou melhor, o que te afastou da função de maior honra que você tinha? Com certeza ele poderia responder para nós assim, ó. Isso não aconteceu de repente. Um dia eu me vi nas pedras, como espelho, né? Ele se olhou assim, e percebi que eu sobrepujava os outros anjos, que eu era mais bonito, mais aparente. Talvez não a Miguel ou a Gabriel, em beleza, força e inteligência. Comecei então a pensar como seria ser adorado. Está vendo? Se olhou, começou a ver a beleza dele, o orgulho aqui, ó. Eu sou bonito. Como seria os anjos aqui prostrados diante de mim, me admirando a minha glória, meu esplendor. Comecei então a pensar como seria ser adorado como um Deus, e passei a desejar isto em meu coração. Do desejo passei para o planejamento, estudando como firmar meu trono acima das estrelas de Deus e ser semelhante a Ele. Num determinado dia, tentei realizar meu desejo, mas acabei expulso do Monte Santo de Deus. Essa seria a resposta dele se perguntasse. Está vendo que o orgulho destrói o orgulhoso? Perdeu tudo o que ele era. Como nós lemos aqui na palavra de Deus, nós lemos aqui a Escritura, né? Isaías 14, vou repetir, verso 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado será ao inferno, ao mais profundo do abismo. Por que ele foi levado para lá? Por causa do orgulho. O orgulho destrói qualquer pessoa, acaba com qualquer um. Então você veja, irmão, que a característica do diabo é o orgulho. Uma pessoa orgulhosa tem característica do mal. A característica de Deus, irmão, é a humildade. É a humildade. A Bíblia diz, é melhor dar do que receber. A palavra do Senhor diz assim, tenha os demais como em honra superior a você. O lava-pés, irmãos, deixa eu dizer isso aqui. Vamos tomar cuidado para não fazer o lava-pés como um costume. O lava-pés, o principal do lava-pés não é a parte exterior, a parte que se vê, que é ajoelhar, lavar o pé do irmão. O principal do lava-pés é o interior, é a humildade, é você realmente se ajoelhar, tendo o seu irmão como superior a você. Agora alguém desviar para não lavar o pé desse ou daquele, nem deveria fazer o lava-pés, porque o lava-pés não será aceito diante de Deus, porque Deus não está olhando tanto o ato exterior, mas o ato interior, que é a humildade aqui dentro. Agora falar isso, irmãos, é bonito, é fácil, mas viver isso que é a necessidade, você realmente servir, você realmente ter o seu irmão em maior estima.
como superior a você. Honrar a Ele, honrar a cada um, isso é característica de Deus. Porque o caminho para cima é para baixo. Agora, quando um humilde, irmão, é elevado ao poder, este poder tem caráter. Agora, quando o orgulhoso sobe no poder, o profeta diz que poder sem caráter é diabólico. O diabo no poder, sem humildade como orgulho, fez o quê? Fez o reino das trevas. Mas o humilde, quando ele é exaltado, eu vou concluindo aqui, ele será um rei, um governador, seja na casa de Deus, seja na tua casa em particular, com caráter. E uma pessoa com caráter é uma pessoa que sabe realmente se pôr no lugar do irmão, nunca vai trazer prejuízo a alguém. Pelo contrário, ele prefere sair no prejuízo e ver os seus semelhantes bem. É alguém que governa qualquer tipo de missão que é colocado na mão dele, seja o evangelismo, seja a música, seja o diaconado, seja no ministério pastoral, a pessoa é elevada àquele cargo. Por quê? Mas ela tem a humildade, ela tem a característica de Cristo, então ela terá o caráter junto. Aí será um reinado firme, estabelecido. Naquela casa será uma casa estabelecida, porque aquele homem governa a casa, mas com humildade, com reverência. Ele reverencia, ele olha para a esposa, como a Bíblia diz: marido, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Cristo nunca chuta a igreja, Cristo nunca diz palavrão para a igreja. E as mulheres, reverenciai vossos esposos, como a igreja reverencia Cristo. Então, aí está, irmãos, o poder tem que estar acompanhado pelo caráter. Agora, uma das maiores buscas, irmão, da igreja, ou pelo menos deveria ser, é a busca pelo poder. Poder que eu digo, poder de Deus na vida. Mas eu vou dizer uma coisa, irmãos, Deus não dá do poder dele para ninguém. O que ele faz, ele te dá autoridade para usar o poder dele. Mas ele não vai dar o poder para um homem. O poder dele é dele. Deus não deu o poder ao irmão Branham, Deus deu autoridade para ele usar o poder que estava nele. Por isso o irmão Branham dizia assim: não, isso não é eu, é ele. Agora, se Deus não dá o poder dele, mas dá autoridade para usar o poder dele, ele daria autoridade para alguém orgulhoso? Chamar um paralítico, levantar, a pessoa usa o poder de Deus, e aí, como é que fica? Parece que aí torna um Deus na terra. Então, irmãos, o poder é parte de Deus, é Deus, é parte do próprio Deus. Então, em nós não está o poder, mas está a autoridade, a unção para usar esse poder. E para sermos autorizados a usar esse poder de Deus, nós temos que ter a natureza dele. Até porque não vai haver conexão para haver transmissão dessa unção se eu não tiver a natureza dele. Quer uma igreja abençoada, uma igreja com poder, uma igreja com unção, uma igreja com fé de rapto, tem então que ter uma igreja humilde, uma igreja sincera, uma igreja com caráter. Fora disso, irmão, não adianta conhecer parágrafos da mensagem, tudo. Se o coração está cheio de orgulho, Deus não vai, irmão, aquele tremendo poder, é uma transmissão do poder de Deus. Deus é Deus dando autoridade para a igreja usar o poder dele para criar as coisas. Isso virá sobre vidas humildes, rendidas. E é isso que Deus espera de nós. Porque por natureza, irmão, nós temos essa natureza voltada às coisas daqui. Mas devemos realmente romper essa natureza, realmente se colocar diante de Deus e deixar que Deus tome o controle da nossa vida e nos faça verdadeiramente
homens e mulheres com a humildade de Cristo para poder servir. Olhe para a vida do irmão Brana. Nunca houve homem com tanto poder e unção na terra. E olha a humildade que ele tinha. Nunca se achava alguém, mas sempre procurando, reconhecendo as pessoas, dando mais honra para esse, para aquele outro. Respeitando, amando as pessoas. Por isso Deus pôde confiar para transmitir a unção que ele tinha, para que ele usasse a unção. Quando aquele casal veio numa campanha do irmão Brana para criticar, para fazer bagunça, estragar a reunião, veio ali próximo do altar e começaram a se abraçar e se beijar com cenas amorosas ali diante do povo. E aquela unção veio sobre o profeta e a voz disse assim: faça deles, eles estão em tuas mãos, faça deles o que você desejar. Ah, irmão, se fosse um orgulhoso que estava ali, agora é a hora de eu me vindicar. Agora é a hora de eu mostrar quem eu sou, fazer as pessoas me temer. E ele poderia pegar o microfone e pedir ainda para o sonoplasta levantar bem o som para todo mundo ouvir e dizer: virem pó vocês dois agora. E eles virariam em pó, porque Deus disse: eles estão em tuas mãos, faça o que você desejar. Mas o irmão Brana olhou e disse assim: eu os perdoo. E quando ele disse eu os perdoo, a unção desceu e aqueles jovens começaram a chorar e se arrependeram. E o irmão Brana disse: Deus me deu essa oportunidade porque ele sabia o que eu iria fazer, ele sabia o que eu iria dizer. Então Deus vai dar, irmão, essa unção para aqueles que Deus sabe o que vai fazer com essa unção. É hora de um autoexame. Para e analise e veja: quem sou eu? Sou um orgulhoso, jactancioso? Vivo querendo honra? Vivo querendo que alguém sempre esteja me abanando? Ou tenho uma natureza para servir, uma natureza que está pronta a perder, mas deixar o irmão em paz? É isso, irmãos. Que Deus abençoe. Vamos nos colocar de pé nessas poucas palavras essa manhã, mas é algo que Deus colocou em meu coração, e eu creio, irmãos, eu espero que todos entendam a profundidade e o significado disso, porque isso aqui é a base para Deus operar em sua vida, é humildade. Orgulho é característica de Lúcifer, a humildade é a característica do Espírito Santo. Filho tendo humildade com os pais, pais sendo humildes o suficiente para voltar, pedir perdão para o filho quando erra, Não como alguém que me contou de uma mãe que passou-lhe a vara, ardeu o lombo do menino, depois o pai chegou e disse assim: a criança não tinha culpa. Quer dizer, você se enganou, você achou que foi, mas não. Merecia de outras. Isso é orgulho. É orgulho. O que deveria fazer? Meu filho, senta aqui. A mãe se enganou. Eu interpretei mal, eu ouvi outros, eu não sabia. Me perdoe. Eu te bati sem você merecer. Me perdoe. Como que Deus vai confiar unção numa pessoa que não tem humildade de voltar atrás? Meu Deus, irmão, não tem humildade. Eu gostaria que todos entendessem. Humildade, aquela mulher não tem humildade de voltar e dizer: marido, perdoa, eu falei um palavrão, eu xinguei, fiquei brava. Mas se arrepende lá, não sei se é arrependimento, se é o que é aquilo, e faz umas voltinhas por aí, faz um mato e vem, e quando começa a tomar o chimarrão e começa a prosear, está tudo bem. Mas não tem coragem de dizer assim: olha, eu quero dizer uma coisa, me perdoe. Eu estava nervosa, agi errado, e por favor, me perdoe. Eu já falei com casos de casais, de um dizer assim: não, nunca me pediu perdão. Fala coisas agressivas, nunca volta atrás.
Como, irmão, vai chegar aquele poder da unção, do arrebatamento? Meu Deus, irmãos, que Deus nos ajude a entender o que o Espírito Santo está falando a nós essa noite. Que você seja humilde o suficiente. Se há alguém aqui que tem estado coração trancado, orgulhoso, fulano que vem acertar comigo. A Bíblia diz, se teu irmão pecar contra ti, vai você até ele. Vai você. Mas eu não errei. Ou errei, mas meu erro foi consequente do erro dele. Ele que se vira, irmão. Vai, acerta a tua parte. Seja humilde. Mas vai com humildade, não com aquele orgulho. Se eu errei, me perdoe. Então nem vá se eu errei. Está dizendo se eu errei é porque está dizendo que não errou. Irmãos, essa é a base para Deus nos abençoar e prosperar a nossa fé e transmitir em nós aquele poder, autoridade que nos dará fé de rápido. Senhor nosso Deus e Pai, eu oro ao Senhor agora, para que o Senhor tome esta palavra, um tanto gaguejada, e procurei expressar o melhor, Pai. Faça com que isso frutifique no coração desta igreja, Pai, e que todo orgulho, toda jactância seja humilhada, e que o Senhor ajude cada um de nós a ter a humildade de Cristo em nossas vidas, Pai. Senhor Deus, faça isso, não deixa, meu Pai, que seja somente mais um culto, mais uma palavra, mais um sermão, meu Deus, mas que possa haver uma unção que nos leve a refletir nisso e a pôr em prática isso que ouvimos, Pai, porque esse é o segredo da grande vitória do Senhor em nossas vidas. Pai, eu oro e encomendo esta igreja e esta palavra em Tuas mãos, para que o Senhor faça isso frutificar na vida deles, e também daqueles que haverão de ouvir esta fita. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Pai, agora, para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe. Saúde cada um seu irmão.